Ó, eu chorei tanto. Chorei de alegria por ter... Sério, por ter saído. Foi uma das maiores oportunidades da minha vida até aqui, né? Se Deus quiser, terão outras. Mas a gente estava muito cansado. A gente chegou a falar isso umas 2 vezes lá. Em algum embate que teve, que a gente falou... Eu falei para ela, eu não aguento mais. Eu tô cansado. É uma pauleira. Porque a gente assistindo de casa, a gente pensa, eu tinha feito outra coisa. Estando lá dentro, você não ouve música, você não vê cachorro latindo, você não tem nada. São aquelas pessoas 24 horas, não tem outro assunto. É só aquilo. Cara, é uma pressão. É um negócio assim... A gente só não perdeu a nossa essência. Mas a gente se sente perdido até em alguns momentos. A volta do Domini, o Domini a gente não concorda com 99% das coisas que ele faz. Eu tentei falar isso claramente. Emily falou isso muitas vezes, principalmente no depoimento e nas nossas conversas. A gente realmente não passou a mão na cabeça dele. Inclusive, mas ele é doente. Inclusive, ele vocês não se afastaram? Ele brigando com a Adriana, teve um dia que ele sentou do meu lado, começou a falar, eu falei, a sua mulher tá ali chorando, você acha que eu vou me sensibilizar com você? Domini, você me desculpa. Sim. Aí não, meu amigo. Por que você não se afastou dele? Porque ele foi uma pessoa boa para nós. Sim. Lá dentro, ele foi uma pessoa boa para nós. Lá dentro, eu não sei como foi, por exemplo, no que você participou, mas para a quantidade de dias que nós ficamos, eu era a pessoa do Everton e o Everton era a minha pessoa. Mas em dado momento do jogo, você precisa ter alguém que está próximo de você. Você precisa ter alguém para você falar, é o meu ombro amigo. Sim. Independente se as atitudes do Domini eram boas ou eram ruins, como amigo naquele momento pra gente, sem a gente ver o que a gente tá vendo, se ele tava certo, se ele tava errado, as coisas que ele fez com a gente, que a gente não viu, o que ele demonstrava pra gente era uma coisa que a gente queria manter. Então, independente se ele brigava com a Carol, se ele falava coisa que não podia, se ele brigava com a Adriana, que a gente não concorda, mas isso não diz respeito ao nosso relacionamento, nem a gente, não era um casal que a gente ia se afastar por conta das atitudes dele ali dentro. Você sentia acolhido por eles, então? Sim. A gente sentia uma... É difícil falar em amizade dentro de um reality. Sim. Mas é difícil você ver uma pessoa, por exemplo... eu nunca julguei. Eu sempre fui muito fã de reality. Eu sou um consumidor disso. Eu nunca julguei alguém que falava eu te amo dentro de um reality. Porque eu achava que era muito intenso. Mas é triplicado. É triplicado. É verdade. Triplicado. Às vezes você conhece uma pessoa... Se em apaixona, 15 dias você fala eu te amo. É isso mesmo. Lá dentro é uma coisa... E a gente realmente tinha muitas coisas em comum. A questão dele gostar muito de sertanejo, a gente tinha muitas conversas sobre festas, sobre eventos, nunca sobre discussões políticas, questões raciais que ele sempre quis falar, eu sempre cortava ele. Eu queria até chegar nesse ponto aí. Quando você fala que ele sempre quis falar, você acha que de fato é uma preocupação ou era te pilhando para você criar algum movimento? Foi preocupação até um momento. Depois, quando virou pilha, eu passei a cortá-lo. Você acha, então, que em algum momento a Adriana e o Domini exageraram nessa situação para vocês comprarem uma briga com a casa? Sim. Carol também fez isso. Carol também fez Carol isso. Mas... Com a casa, não. Com Carol e Radamés. E Carol também fez isso. Em qual momento? A gente ficou ali numa situação onde a casa via... A casa não, vou falar só desses 2 casais. Esses 2 casais nos viam muito ingênuos. Eles nos viam muito ingênuos. Porque os 2 tentaram nos manipular. A gente sabe. Os 2 tentaram. Cada um de um jeito. Mas os 2. Porque até onde pode ser uma defesa, na verdade, é uma defesa de si próprio, não pelo outro. Mas o discurso do outro pode me ajudar. E a partir do momento em que a gente fala que isso está nos afetando, porque todas as votações giravam em torno disso, e toda vez quem tinha que reviver essa situação era a pessoa que estava envolvida, que era o Everton, e a gente não viu o que aconteceu de fato no momento. Então, quando a gente pontua, independente se é nosso amigo ou se não é nosso amigo, isso eu falo sobre o Domini e a Adriana, quando a gente pontua que isso está nos incomodando e eles continuam fazendo, a gente consegue entender que é pelo embate. Então, nessa parte Eu era próximo do Domini, nós éramos próximos da Adriana, e no momento que eu fui na sala, o discurso que eu fiz lá, que eu falei, vamos parar com essa história, porque eu não vi, não aconteceu, então chega, gente, não vamos falar disso. Eu trouxe muitas outras coisas para falar aqui dentro do que fazer pauta de eu sou negro, eu preciso... Não, é outra coisa aqui o caminho. E eu não vi nada acontecer. Nós amigos de Domini e Adriana.
A Carol se beneficiou desse meu discurso ali. A Carol falou, tá vendo? Calma, isso aí não é sobre vocês, isso é sobre mim. Se vocês não me ouvirem, vocês não vão entender o que eu tô falando. O que ficou muito na dúvida das pessoas né, agora vocês falando isso, se vocês entenderam que os dois estavam tentando manipular, que os dois estavam usando essa questão pra se beneficiar, se em algum momento você até cita quando o Domini briga com a Carol, que você fala, nossa, é estranho alguém ensaiar pra pedir desculpa. Você ficou meio em dúvida ali da atitude dele. Por que vocês, né, e vocês bateram muito na tecla de estamos jogando sozinhos, que é uma matemática que funciona também em reality, né? Então, por que vocês não se afastaram deles, percebendo tudo isso? Então. Porque, a gente, independente se a gente tinha amizade com eles ou não, a gente não estava ali nem pra defender um lado, nem pra defender outro lado. Não só sobre essa treta, mas tipo, estão tentando me manipular. Deixa eu sair fora desses aqui. Gente, mas vocês não acham que o Domini passou todos os limites com a Carol naquela situação? Gente, do ao vivo ou todas? Do ao vivo, a ponto dele levantar pra ir pra cima dela. Eu acho Ele fez que isso. sim, mas vocês não estão vendo a Carol do jeito que a Carol tá se mostrando lá dentro. Como Vocês não estão vendo porque o corte que a gente viu ontem, ela tá sendo só a vítima e ele tá sendo o vilão. E a Carol, ela é muito inteligente. Não vejo a Carol como vítima, tá? Não consigo enxergar a Carol ela é como muito vítima. inteligente. Mas tem eu gente, acho que... Só pra pontuar, que tem gente que concorda com a opinião de vocês. Fato sim. é que o Domini voltou ontem da DR. Sim. Muitos casais que saíram falaram disso. Então, assim, Carol não é uma unanimidade. Hoje, se pudesse dizer que ela tem um favoritismo, tem. Acho que ela tem uma maioria ali. Que eu acho que também a cada semana isso vai mudando um pouco, porque tem gente falando, ei, tá se perdendo um pouco, tá se achando aqui, tá cravando uma coisa ali. Mas tem gente que acha a mesma coisa que vocês. Mas é que aquela situação específica, ele passou ali do... Né, ele passou do limite jogo. e eu acho que a primeira pessoa a aconselhá-lo a pedir desculpas, tanto no ao vivo, porque ele não ofendeu somente a Carol ali. A apresentadora, eu nunca vi isso acontecer, a apresentadora fez um manifesto no dia seguinte no ao vivo, ela falou, escuta, mulheres, prestem atenção, nós estamos de olho, estamos com vocês. Falei, Domini, você... Mas a Carol não sofreu nenhum acolhimento de vocês. Eu não vi outras mulheres indo atrás dela perguntar como ela tava. Mas quando a Só Rayane... se preocupou-se com o Domini. Mas quando a Rayane fez a cena do banheiro, da Miss, que vai lavar o banheiro, fez faixinha, a Carol fez questão de ir atrás de mim pra eu ouvir e falar... Tá vendo, Brasil, ela lavando banheiro? Então, nessa situação, não é por uma questão de eu não sou amiga, ou eu não sou mulher, ou eu não estou do lado dela. Mas quando é comigo, a Carol também não se sensibiliza comigo. Então, eu não iria mesmo. Eu não concordo com as falas dela. Eu gosto muito mais da Adriana do que eu gosto da Carol, por exemplo, porque ali eu criei uma relação. Mas eu não passo pano pra Adriana falar assim, ele falou todas as coisas que falou porque ele estava segurando 30 dias. Eu segurei muita coisa 30 dias e na hora que eu surtei, eu não falei tudo aquilo que ele falou. O Everton, independente se ele chegou no limite dele, ele não falou 1% do que o Domini falou. Então, gente, não é uma questão de eu estou de um lado ou não estou do outro. Eu realmente acho que sim, a Carol está no direito dela de agir daquela forma e o Domini está completamente errado em tudo que ele falou, porque não diz sobre ela.